Bom dia a todos vocês, agradeço a Deus por estar aqui, agradeço o convite da Associação Central Amazonas. Vamos começar hoje, vou falar para vocês sobre ansiedade. Existe ansiedade que é uma coisa agradável, né? Tipo assim, eu tô doido para chegar, por exemplo, eu, César, né? Tô com saudade dos meus netinhos, filho da Thaís. Thaís mora em Jacareí, trabalhou no Novo Tempo, mas ela ganhou o primeiro menino, que hoje tem 8 anos, aí não teve como fazer um acordo, ela pediu demissão do Novo Tempo para cuidar dessa criança, né? Ela trabalhava como psicóloga no Novo Tempo, e na escola bíblica, aconselhamento. E aí depois nasceu o outrozinho, que tem 4 anos hoje, aí que ela fica em casa. Então ela fez um curso na PUC de São Paulo para poder fazer atendimento online. Então ela tem feito esse trabalho. Meu genro, Sérgio, trabalha na gerência da gravadora Novo Tempo, Sérgio Teles Marques. Então ele estava acontecendo isso, até que o Thaís conseguiu uma ajudadora ali. Então o Sérgio chegava em casa e ela ia começar a atender à noite, então era uma carga pesada para ela, ficava o dia inteiro com as crianças e à noite atender ainda. Mas graças a Deus, Deus mandou uma moça a Renata, muito legal, que ajuda ela, então ela já conseguiu ajeitar a agenda dela. Então Thaís faz esse atendimento aí. Nesse site dela tem vários artigos muito interessantes, tá, para vocês poderem ler. E então, quer dizer, eu vim para cá, para Manaus, na sexta-feira. Na quinta queria vê-los, né? Eles moram em Jacareí. Eu sou do Rio, mas estou ficando mais tempo perto do TV Novo Tempo. Ali tem um sítiozinho, ali fica no meio do mato ali, num lugar que pertence a Mogi das Cruzes, né? Na estrada que passa em frente ao Novo Tempo. Você anda ali, da Novo Tempo até minha casa, nesse sítiozinho, dá 23 quilômetros. E aí, vez ou outra, eu vou lá no Rio de Janeiro, minha cidade, sou do interior do Rio, Nova Friburgo, região serrana. Lá tem minha casa, tinha meu consultório, que eu parei de atender para poder me dedicar a rádio, TV, palestra e lives e tudo isso. E então estou com saudade, estou com saudade de voltar e ver os meninos. Às vezes eu consigo, geralmente eu tiro 2, 3 dias por semana para pegar, levar na escola adventista e tal. Aí o outro vovô, outra vovó que pega de tarde, eu saio com eles para passear e tal. Então uma curtição realmente estar com os netinhos, né? Então, quer dizer, é uma ansiedade normal, uma ansiedade positiva, né? Quero rever minha filha, rever meu genro e tal. Então, essa é uma ansiedade que tem uma expectativa boa, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Mas tem ansiedade no sentido desprazeroso, uma ansiedade que aí já começa a ser patológica, doentia, né? Que machuca. Então, a ansiedade é essa sensação de vazio interior, uma coisa que às vezes aperta aqui no peito. Alguns autores teóricos falam que quando é um sofrimento assim, com aperto no peito, chamam de angústia. Estou com uma angústia, um aperto no peito, será que eu vou infartar e tal, né? Outras pessoas que têm uma sensação de um bolo na garganta. Muitos pacientes que eu atendi ao longo da vida, doutor, parece que é um negócio que sobe e desce, foi no gastro, fez endoscopia, não tinha nada, foi no otorrino, não tinha nada, né? Mas então, porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, de que a ansiedade excessiva, a ansiedade alta, a ansiedade exagerada, ela se manifesta de maneiras diferentes, né, nas pessoas. Então, mas geralmente a ansiedade no sentido doentio, sofredor, é a sensação de buraco no peito. Você senta aqui, não está bem, vai ali, não está bem, vai dar uma voltinha, não está bem, pega o seu computador, não tem paciência e tal, tem uma inquietude, né? Isso é ansiedade, que é diferente de depressão. Depressão é tristeza, apatia, não quer levantar da cama. Se está uma depressão grave, não quer tomar banho, não quer comer, não quer falar com as pessoas. Você está para baixo, uma tristeza, uma perda de prazer das coisas que te dava prazer, né? Isso é depressão. Agora, a ansiedade é uma aflição, uma inquietude, um aperto no peito, uma coisa ruim assim. Alguns pacientes falam assim, eu estou com uma gastura, né? Tá. O próximo slide, pode botar tudo de uma vez, que aí já facilita para você aqui. Eu também já, até o número 6, obrigado. Então, todo mundo tem ansiedade. Existe uma ansiedade, que a palavra melhor é angústia. Os filósofos chamam de angústia existencial. A Bíblia chama de fruto da natureza pecaminosa. Porque quando houve o rompimento da relação direta do ser humano com Deus, entrou uma coisa na nossa natureza que se chama angústia. Por isso que você vai lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 9,
Naum 1, versículo 9, a última parte do verso, na minha Bíblia, que eu gosto dessa versão aqui, sabe o que diz lá? Naum 1, 9, não virá angústia a segunda vez. Bom, qual é a primeira? Ali está dizendo, a profecia, né? Não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? É agora. Então agora, eu e você, preto, branco, rico, pobre, budista, católico, muçulmano, brasileiro, alemão, chinês, peruano, enfim, todos temos angústia existencial, que é o resultado do corte da relação direta com Deus, que é a entrada da natureza pecaminosa em nosso ser. Então essa angústia todo mundo tem. Agora, ansiedade, que já no campo psicológico, nem todo mundo tem uma ansiedade alta. Então a gente pode comparar a ansiedade no sentido psicológico de perturbação da paz interior, é como todo mundo tem temperatura, né? Você medir a temperatura normal, 36,5, né? É o normal, centígrados ou Celsius. Mas nem todo mundo tem febre. A febre é uma elevação da temperatura, que indica uma luta dentro da imunidade do nosso corpo, né? Que pode ser uma virose, pode ser um ataque de bactérias, uma infecção, uma inflamação. Então a febre, ela indica que tem uma luta dentro do nosso corpo, exigindo o nosso sistema imunológico de funcionar. Então a ansiedade exagerada, muito alta, ela indica que tem alguns conflitos dentro da sua vida, da sua cabeça, que precisam ser resolvidos. Entenderam isso? Então é muito importante você entender isso. A ansiedade exagerada, e eu vou daqui a pouco falar, está aqui já, né? Como é que ela aparece, ansiedade exagerada? Olha só, aparece como ansiedade mesmo, né? Ansiedade generalizada. O que é isso? É a pessoa que o tempo todo está ansiosa. Está ansiosa, aflita, né? Inquieta, não consegue ter paz interior, não consegue ter serenidade, não consegue descansar, pensamentos preocupantes, pensamentos trágicos, o tempo todo. Isso é ansiedade generalizada. Então nesse caso, a ansiedade aparece explícita, aparece direta, na lata, como se diz. Mas ela pode aparecer disfarçada. Fobia, o que é fobia? Fobia é o medo exagerado. Tem fobia simples, tem fobia social. Fobia simples é, sei lá, medo de elevador, medo de passar num túnel, né? Medo de ir sozinho na rua, medo de alguns animais que são inofensivos, mas tem pessoas que têm medo de animal, né? Que é alguma coisa exagerada, uma pessoa não sabe explicar por que tem aquele medo, né? Eu tinha o meu consultório no Friburgo, era no 7º andar, e tinha um rapaz jovem, inteligente, ele tinha fobia, ele não ia de elevador nem que a vaca tossisse, né? Tinha que ir alguém, ou ele ia com alguém, ou no final da consulta descia com ele, se não tivesse alguém para descer com ele. Isso é uma coisa irracional, mas a pessoa não consegue controlar. E a fobia social, ou transtorno de ansiedade social, é a pessoa que tem um pavor de ser objeto da atenção. Fobia social é a pessoa que não vem aqui na frente falar nem que aconteça qualquer coisa. Ou então a pessoa vai lá no setor de crediário da loja, quando vai assinar lá o contrato, enfim, de crédito, e ela fica com pavor, estão olhando para mim, ela se sente muito desconfortável. A gente poderia meio que conectar isso com uma timidez excessiva. Então a ansiedade aparece de maneira muito variada, e o próximo slide vai mostrar os tipos de ansiedade, os motivos, os propósitos. Pode botar os 3, por favor? Então você veja só, o que é um ansioso fóbico? A pessoa que tem uma ansiedade excessiva, mas dentro da característica de fobia, é a pessoa que tem preocupações exageradas quanto ao perigo de sobrevivência física. O que é isso? É aquela pessoa, ai meu Deus, hoje eu vou dar excursão lá para ver o encontro das águas. E se o barco afundar? E se o piloto dormir, que trabalhou a noite inteira? E se tiver uma bala perdida? Isso é mais no Rio de Janeiro, não é aqui, né? E se o motorista do ônibus de turismo também não souber dirigir? Sei lá, a pessoa tem medo de morrer, medo de ser atacada fisicamente. Então isso é ansioso fóbico, né? Já o ansioso evitativo, inibido, tímido, ele tem medo, já é diferente. Não é medo de morrer, não é medo de ter uma ferida no corpo dele. É o medo dele não saber se colocar, não saber se impor, não saber ser como ser humano, né? Tem o medo de ter a insegurança pessoal
que mais perturba esse indivíduo. E tem um ansioso generalizado, que, como o nome diz, é aquela pessoa que tem medo de tudo, né? Medo de tudo, medo dos familiares sofrerem algo, e o filho saiu daqui para atravessar a rua e ali do outro lado já está ligando para o celular: você chegou bem, está tudo bem, conseguiu atravessar a rua e tal, né? A pessoa tem uma ansiedade assim que sai pelos poros, né? Próximo slide. São dois tipos de... Tem várias maneiras de estudar ansiedade no ser humano. Essa é uma das formas: ansiedade estado, ansiedade traço. Qual a diferença? Ansiedade estado, o nome está dizendo, vamos supor, você vai fazer uma entrevista para um novo emprego, ou você vai lá no Detran para fazer a prova de motorista, né? Ou você vai ter a prova do Enem para o vestibular. Então, naquele período desse teste, dessa prova, dessa entrevista, a tua ansiedade sobe, você fica mais ansioso, mais ansiosa, mas quando passa aquele evento, a ansiedade volta para o normal em você, tudo bem. Isso é ansiedade estado. Agora, ansiedade traço, o nome está dizendo, já é uma criança que nasceu de pequena, né? Ela já nasceu com um traço de ansiedade, né? São crianças mais, às vezes... ou ansiedade no sentido de ansiedade, a gente chama de ansiedade antecipatória, criança que tem muita insegurança: ai meu Deus, não quer ir para a escola, chora para ir para a escola, né? Mesmo na idade chamada correta, né? Ou a criança tem essa ansiedade de traço por ser mais hiperativa, por exemplo, né? Crianças inquietas. Tem a criança que gruda na mãe, né? Assim: não, mãe, não vai não, eu só vou aqui no mercado da esquina, não, vendeu, então, né? Ansiedade de traço. Então, essas pessoas que, quando chegam na vida adulta, essas crianças que têm ansiedade de traço, que já têm um perfil de estrutura de personalidade mais ansiosa do que o irmãozinho, do que a irmãzinha, quando chega na vida adulta e tiver uma situação traumática, a resposta emocional vai ser pior, porque já tinha um perfil de ansiedade, está entendendo? E muito importante também, vocês que têm filhos, e daí filhos pequenos, eu tenho um casal de filhos, tem 5 netinhos, meu filho tem 3, minha filha tem 2, e então vocês têm filho, a gente tem que pensar o seguinte: nossas crianças são diferentes, queridos. Se você fala assim: não, eu trato tudo igual lá em casa, tudo igual lá em casa, cuidado, eu não, acho que não está aqui, porque essa não é uma palestra sobre educação de filhos. Amar igual, a gente ama igual, mas a maneira de tratar deve ser diferente, porque uma criança é mais sensível do que outra. Ellen White diz que tem crianças que precisam mais atenção do que outras. Você tem que perceber isso. Então, essa criança que tem ansiedade de traço, ela precisa de mais apoio do que aquela que é mais safo, né? Aquela que se vira, né? Meus 2 netinhos, filho da Thaís, é muito interessante, né? Mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma igreja, mesma religião, mesma comida, são vegetarianos, ovo lacto vegetarianos, né? Saúde, enfim, mas o mais velho é ansioso, criativo assim igual o pai, né? O meu genro, ele é muito criativo, já fez muito DVDs, fez o da Laura Moreno lá em Israel, fez Daniel Litt, que fez o Marquinhos de Maraial, é o Sérgio que faz a Novo Tempo Chão, porque ele é criativo para fazer isso, e monta lá toda a estrutura desse DVDs, né? Aí o menor começou, aí, o maior tem 8 anos, teve uma certa ansiedade antecipatória para ir para a escola, não foi fácil, tadinho. Já o mais novo, o Telzinho, tem 4 anos, foi para a escola adventista agora esse ano, e eu estou lá, levo o bichinho e tal, e aí estava todo mundo naquela expectativa: como é que vai ser para ele entrar na escola o primeiro dia, né? Aí chega lá, aí eu dou um abracinho, querido, um beijo, aí a gente todo ansioso, né? Um beijo e tal, e tá bom, vô, tchau, bem, tá bom, tudo certo, foi embora, entrou. E o outro: vovô, ele sempre, o mais velhinho assim, eu levo às vezes na escola, e ele fala: vô, não esquece de falar para o outro vovô, para outra vovó, né, os pais do Sérgio, para chegar 10 minutinhos antes. Não, tá bom, que fica tranquilo, o vovô vai falar. E aí esse outrozinho vai lá. Então, quer dizer, preste atenção nisso, né? Não quer dizer que esse que é mais safo, mais liberado, vamos dizer assim, não é que não tem necessidade efetiva, tem sim, né? A gente tem que também estar atento para isso. Aquele seu filho, aquela sua filha, que parece que é mais descolado, precisa de afeto também, queridos. Ele pode não pedir para você, mas precisa de afeto, né? E afeto que eu digo é abraçar, beijar. E eu queria dizer agora para você, papai, os seus filhos precisam de você.
Ah, negócio de abraçar, beijar é coisa de mãe. Alô, pai, vocês têm que estar presentes. E é muito importante vocês estarem presentes nessas questões de afeto, né? Também por tantas coisas, mas para você proteger seus filhos da ideologia de gênero, queridos. É uma coisa pesada. O governo brasileiro fez agora, 2019, tá? Entra no meu site, drcesar.com, escrevi um artigo sobre isso semana passada ou retrasada. E é uma pesquisa do governo, oficial, está no site do governo, sobre a sexualidade brasileira. 95% dos brasileiros se declararam heterossexuais. Parece que 1,8% é LGBT. Não sei quanto por cento não quis opinar. E outros X% ficou na dúvida. Né? Vamos botar assim. Tá bom, vamos botar assim. 95% heterossexual. 5% tem ou dúvida ou se declararam. Mas essa minoria, que eu estou aumentando para 5%, querem impor leis nesse país, na escola, né? Na USP, Universidade de São Paulo, o professor vai dar boas-vindas para o novo ano letivo de um grupo e fala bem-vindes. Ele não pode falar nem bem-vindos nem bem-vindas, porque vai ferir esse grupo minoritário, que eles não têm nenhum preconceito contra pessoas LGBT, isso aqui, não tem nenhum preconceito. Quando eu olho essas pessoas como psiquiatra, eu penso, sabe o que? Sofrimento. Não é sem vergonhice, sofrimento. Claro, eles vão dizer, que isso, você está me discriminando? Não. Eu já atendi esse pessoal, muita gente. Tem gente que queria suicidar, não aguento viver com isso, não sei como tirar isso. Gente cristão. Então não tem nenhum preconceito, eu tenho um conceito sobre isso. A ciência não provou que homossexualidade é genético. Talvez tenha uma ligação com uma ciência chamada epigenética. Uma vez a divisão me chamou e outro rapaz que fez um doutorado nessa área de epigenética, fomos lá fazer uma programação para os pastores do Brasil e todo, e da América do Sul em espanhol, já tinha uma hora para português, uma hora para espanhol, e falamos sobre isso. Eu conversando com esse rapaz, ficamos no mesmo hotel, esqueci o nome dele agora, um doutor nessa área. Ele falou, pode ser epigenética. Epigenética é aquilo que acontece no ambiente, na família, e que influencia a maneira do gene se expressar. Mas eu pesquisei bastante isso, não tem nenhum trabalho. Querem um autor que é pé no chão em relação a isso? Chama-se Nicolosi. Nicolosi. Tem um livro em português dele, um ou dois. Joseph Nicolosi parece. Até teve uma morte meio estranha, a morte dele, né? Um americano, pesquisador, membro da Associação Americana de Psicologia. Enfim, então só um parênteses que eu estou saindo um pouquinho, que eu vou voltar. Mas só para orientar vocês, né? O que esses grupos minoritários LGBT, eles são preconceituosos, porque eles não aceitam que você tenha uma ideia diferente sobre as causas da homossexualidade que eles têm. Então eles são preconceituosos. Claro, eles têm que ter liberdade, tem que acabar com a homofobia mesmo. É um absurdo espancar um indivíduo que é gay, isso é um absurdo, tem que ser punido, tem que ser preso, tem que ter trabalho social, tudo isso, né? Comunitário, essas pessoas que são violentas em relação a esses indivíduos. Mas esse indivíduo não tem direito de realmente querer impor a essa minoria as leis para mexer na educação do Brasil, do brasileiro e tal. Não tem esse direito. Bom, então o próximo slide vai mostrar outra que eu já falei para vocês, né? Várias formas da ansiedade excessiva aparecer. Transtorno do pânico é uma das famosas, né? A crise de pânico, vou falar daqui a pouco mais sobre isso. A crise de pânico é um transbordamento da ansiedade. A ansiedade ficou tão alta nessa pessoa, tão exagerada, que nesta pessoa se manifesta pela crise de pânico. O que é crise de pânico? É uma sensação que dura no máximo 8 ou 9 minutos, uma sensação de que a pessoa, uma aflição, respiração ofegante, sudorese, uma sensação de que vai morrer, vai infartar, vai para o pronto-socorro, chega lá, faz tudo, eletro e tal. Não tem nada, foi ansiedade, tomou um diazepam e baixou, está tudo ótimo, né? Então, é uma das formas. Já falei da fobia, histeria, transtorno obsessivo compulsivo também, agora vai ser tirado da classificação do CID-10,
que é a versão que a gente usa para fazer laudos, né? Na classificação americana, os americanos usam o DSM, lá já é a versão 5, no Brasil temos a CID-10, e vai chegar a 11, então na 11 já estão tirando o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, da classificação de ansiedade excessiva para outra classificação. Mas, por exemplo, pessoas famosas que têm TOC é transtorno obsessivo compulsivo. O que é transtorno obsessivo compulsivo? É uma ansiedade tão alta que naquela pessoa, a pessoa tem pensamentos obsessivos. Será que eu desliguei a tomada? Será que não? Ele confere isso 5, 10, 15, 20 vezes, mora no 5º andar, desce, chega lá na garagem, será que eu tirei o fio do ferro da tomada? Vai lá e sobe, tirou tal. Mas será que eu tirei direito? Então, é uma coisa, a pessoa sabe que é absurda, mas ela não consegue controlar. Ela tem um pensamento obsessivo em relação àquilo, e ela tem um ato compulsivo. O ato compulsivo, tem pessoas que, por exemplo, lava as mãos 10, 15, 20 minutos, porque o pensamento está dizendo, você não lavou bem, você não lavou bem. Atendi uma senhora anos atrás, que ela trabalhava, uma senhora doméstica, enfim, o marido era motorista de ambulância de um hospital daquela cidade, e quando ela tinha transtorno obsessivo compulsivo, então na cabeça dela, tadinha, ela é normal, mulher normal, tanto que, mas foi interessante, ela chegou no meu consultório, eu falei, bom dia e tal, pode sentar, ela ficou em pé, assim na poltrona que eu tinha. Não, pode sentar, não, está bem, fica em pé. Então tá bom, eu comecei a entrevista com ela em pé, e daqui a pouco ela conseguiu relaxar um pouquinho, eu falei, não, vou sentar aqui, porque eu acho que o outro paciente que o senhor atendeu, podia ter câncer, e eu, se eu sentar, podia pegar câncer, apesar que câncer não é uma doença infecciosa. Aí lá pela segunda consulta ela conseguiu sentar, mesmo na beiradinha, né, sentou. Então ela, tadinha, uma mulher seus 50 anos de idade, quando caía uma tampa de panela no chão na cozinha dela, ela pegava com um pano, espirrava, isso bem antes da pandemia, viu gente, tem nada a ver com a pandemia, né? Limpava e tal. Quando o marido vinha, ele era motorista da ambulância da cidade, ele chegava em casa, ele tinha que trocar roupa fora de casa, para entrar com uma outra roupa dentro de casa, porque o pensamento obsessivo ele está contaminado, Quer ver pessoas famosas com toque? Roberto Carlos, entra no site do Roberto Carlos, ele botou lá informações sobre toque. Ele foi uma vez na igreja da Flórida, ele é católico, foi na igreja da Flórida, uma igreja grandona lá, não sei se foi Miami, onde foi, e aí foi lá rezar e tal. Aí estava na hora de ir embora, o responsável, o ancião, não, o diácono, vamos dizer assim, né? Começou a fechar as portas daquela matriz bonita, grande, e esse diácono deixou uma porta para todo mundo sair por aquela última porta. E acabou que não, e ficou nervoso, porque tinha entrado por aquela porta, mas aí tinha que sair por aquela, não, mas tinha que sair por essa. Quer dizer, eu troço maluco, né? Na cabeça dele, né? Então, Luciana Vendramini é uma atriz, tem um jogador de futebol, esqueci o nome dele, não sei se é o cara da Irlanda, um cara famoso aí, não é brasileiro, a obsessão dele é que ter par, número par, tudo tem que ter par, na estante dele tem que ter 2 pares de chuteira ou 4 pares de chuteira, vai tomar um suco ali, assistir televisão, tem que ter ou 2 copos, ou 4 copos, ou 8 copos, tem que ser tudo par. Bom, o cara é excelente jogador de futebol, tá aí, ganha milhões e tal. Transtorno obsessivo compulsivo, uma das maneiras da ansiedade alta se manifestar. Bom, não sentir ansiedade, o próximo por favor, não sentir ansiedade exagerada pode indicar fortaleza do ego, bom manejo das emoções, boa resiliência. Mas alguém com estrutura de ego emocional empobrecido ou alienado, com falta de autoobservação, também não reclama de ansiedade ou angústia. Ou seja, esse segundo item ali, tem pessoas que você pergunta, está tudo bem com você? Está tudo bem, você não tem ansiedade? Não tenho não. Mas a pessoa não tem a autoobservação, ela não se percebe, ela não se conhece. Não está aqui, tem outros slides que eu mostro, vários textos de Ellen White, um deles ela fala assim, está no Conselho dos Pais, professor estudante, grande conhecimento é conhecer a si mesmo. E ela segue esse texto, fala assim, conhecer a si mesmo induz a humildade e abre caminho para que o Senhor molde o seu caráter, né? Então Deus quer nos ensinar a gente a conhecer melhor por que a gente tem esse sofrimento ou tem aquele comportamento. Também ao terceiro tópico ali, não sente angústia quem sofre ou não se queixa de angústia, é melhor isso, não se queixa, quem sofre diminuição do sentido moral, as pessoas corruptas. Tem muito corrupto aí no poder do Brasil, né, ou de outros países, que são pessoas que têm transtorno de personalidade, queridos. São pessoas borderline, pessoas bipolares, pessoas complicadas, né? Porque a pessoa que tem um transtorno de personalidade com perfil de violência,
essas pessoas, elas não têm uma coisa chamada remorso. Não tem aquele casal Mardoni que jogou a menina pela janela? Então, o Manassés, que trabalhou no Novo Tempo, ele fazia um trabalho missionário na penitenciária de Tremembé, onde ele estava. Eu até quis ir lá, mas não deu tempo. Depois o Manassés mudou para Brasília e visitou quando mataram o dono da IOC também, mataram o japonês, né, também as pessoas estavam lá, e tinha um outro lá. São pessoas frias, parece um robô. Parece um robô. As pessoas não sentem remorso. Isso é um transtorno profundo de caráter, querido. Não tem Rivotril que resolva isso, né? Nem antipsicótico. Então, olha o último item ali. Outras pessoas não sofrem angústia consciente por converterem angústia em sofrimento orgânico. Ou seja, a nossa mente é a maior amiga do nosso corpo. O nosso corpo é o maior amigo da nossa mente. Então, quando tem uma coisa que está estressando muito na cabeça, meu Deus, o que é que eu faço com isso? Que é angústia, não sei resolver esse problema e tal. Aí o teu corpo fala assim: ei, cabeça, você quer uma ajudinha aí para aliviar essa angústia? Quero sim, por favor. Pum. Aí você começa a sentir dor nas costas, ou começa a ter ardência no estômago, ou começa a ter uma reação na pele, né? Algumas pessoas têm lesões. Tinha um professor de medicina que falava assim: se você não consegue chorar pela alma, pela lágrima, você vai chorar pelo corpo, e aí você vai ter as chamadas lesões exudativas, que são aquelas lesões que têm secreção na pele. Interessante isso, né? Tem pessoas que são muito inseguras e que quando elas vão no lugar que elas nunca foram, dá prisão de ventre. Não mudou a dieta, não mudou nada, volta para casa, a prisão de ventre resolve. Né? Você não já teve algum tipo de reação no seu corpo quando você estava num estresse muito grande? Tem gente que está numa prova difícil, vai ter a prova da diarreia, né? Tem isso, cada pessoa tem o chamado órgão de choque. O que é órgão de choque? É aquela parte do seu corpo que nem você reage mais às situações de estresse. Tem uma professora da Universidade de Adelphi, Nova York, Diana Focha, ela fala assim: para cada sentimento existe um componente visceral. O que é isso? Sempre um estresse mental grande é transmitido para o corpo de certa forma. Ellen White tem um texto, não está aqui também, um texto bem popular, que ela não é cientista, não era cientista, mas ela fala assim: se você tem medo de que a água fria vai te fazer mal, você trava a circulação do seu corpo por causa desse medo. Olha só, o medo influenciando na circulação corpórea, né? Então isso chama psicossomática. Então outra maneira de a pessoa que tem muita ansiedade, essa ansiedade aparecer na vida dela, é por doenças psicossomáticas. E essa autora inspirada por Deus, Ellen White, ela diz que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. O que é isso? Eu estou há 40 anos estudando isso para entender isso, né? Então é isso aí. Próximo slide então mostra, será que a ausência de percepção da angústia é o mesmo que a ausência de sintomas? Se você não percebe que você não tem angústia, você não vai ter sintomas? Não, você pode ter sintomas, só que você pode desconectar. A nossa mente produz uma defesa, tipo assim, é como se teu inconsciente pensasse assim: eu não vou pensar que eu tenho angústia, porque pensar que eu tenho angústia é muito angustiante. Então você desconecta essa reflexão. E eu estudei nos Estados Unidos, estudei com um médico americano, coreano. Ele falava assim: alguns pacientes de Alzheimer, ou seja, claro, a doença de Alzheimer tem vários fatores biológicos, genéticos, epigenéticos, tudo isso. Mas se algumas pessoas, elas tiveram sofrimentos importantes na vida e que elas não conseguem pensar naquele sofrimento de tão doloroso, a mensagem que essa emoção passa para o cérebro desliga, por favor, porque eu não consigo pensar nesse trauma que eu vivi. Aí o cérebro desliga, só que às vezes o cérebro não consegue desligar seletivamente, acaba desligando meio que tudo, e aí você começa a ficar esquecido, e aí favorece o Alzheimer. Faz sentido isso, não faz? Então, quem não sente angústia consciente, segundo tópico, não tem sintomas de sofrimento emocional? Não vai ter sim, porque alguns sintomas eles podem não ser evidentes no exprimir a presença de angústia, ansiedade alta. Eu tenho um casal de amigos meus, eles foram obreiros muitos anos na CPB e depois foram fazer estudos fora e tal, enfim, e não preciso dizer quem é, porque
ética, né? Mas ela, a senhora, é bem ansiosa, né? Muito ansiosa. Uma pessoa muito querida, muito missionária esse casal, plantador de igrejas, né? E ele tem uma aceleração, ele é hiperativo. Mas ele fala comigo assim sozinho, pois é, porque a fulana, aí cita o nome da esposa, ai, tá bom que o senhor deu aquele remedinho para ela. Eles são bem naturistas, são vegetarianos, tudo isso, mas ela estava com tanta ansiedade que não conseguiu resolver com valeriana, com passiflora, com camomila, com nada de cava-cava e tal. Então tive que entrar com medicamento benzodiazepínico, dosagem bem baixinha, né? Tipo assim, um diazepam de 5 miligramas dividido em 4. Diazepam de 5 miligramas dividido em 4 é água com açúcar, né? Para as pessoas. Mas ela toma e ela funciona bem, graças a Deus, né, que é preciso dosagem pequenininha. Mas ele, cara, bem imperativo, já montou várias igrejas, fundou igreja para aqui, para ali e tal. E ele fala, pois é, porque ela tá tão ansiosa, vamos orar mais, doutor César, por ela e tal. Mas ele é ansioso, só que não percebe que é ansioso, porque a ansiedade dele é canalizada para um monte de trabalho, hiperatividade, tudo isso, né? Ele não consegue ver que isso é uma ansiedade, né? Então, a gente nem sempre tem consciência das nossas lutas interiores, né? Então, por exemplo, uma forma disfarçada de ansiedade aparecer, o gaguejar, a presença de um tique nervoso, né? Pessoas que têm contrações. Assisti a um congresso de psiquiatria no Rio Grande do Sul, um psiquiatra famoso do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal lá, ele tem um tique, né, tal, é uma forma de sofrimento neurológico e psicológico. Enfim, enurese, né, a criança que volta a fazer xixi na cama, a criança que já conseguia controlar e volta a urinar na cama. Então isso pode ser a presença de alguns falam que pode ser, claro, tem que descartar toda a parte física, né? Com urologista, com pediatra, tudo isso, urologista pediátrico. Mas a enurese, que é voltar a fazer xixi na cama quando já controlava, pode ser um sintoma de uma tristeza em algumas crianças, né? Bom, então, próximo slide. O que dizer de sintomas encaixados numa cultura, né? Como a compulsão para trabalhar sem descanso. Engraçado, eu fui tomar o de jejum no hotel que eu estou agora e fui pedir para fazer uma tapioca lá para mim, uma moça talvez 45 anos por aí, o nome dela é Regina, e ela muito falante, e eu puxei o papo e tal, e pedi a tapioca lá para ela fazer. E aí ela, pois é, só vai no passeio hoje, né? Imaginei que ela quer falar passeio de barco, deve ser, só vai no passeio hoje? Então eu vou trabalhar e depois que eu vou passear. Pois é, a gente trabalha muito, né? E tal, ela falando assim, muito simpática, ela. Eu falei assim, opa, trabalho missionário aqui, tá? E aí, enfim, não, porque nós temos que aproveitar a nossa vida e tal, porque ontem aconteceu isso comigo e tal, e ela conversando, eu ali, tá bom. Aí depois subi lá no quarto, peguei o livro da série Esperança, peguei um folheto que eu mandei fazer dos canais do Novo Tempo, voltei lá para Regina, eu faço um programa na TV, assiste, falo sobre ansiedade, educação de filhos, tudo isso e tal. Dei o livro para, que bom, vou falar com a minha irmã também. Eu falei assim, legal. Então, compulsão para trabalhar, né? E tem que aproveitar toda oportunidade, né, gente? Toda oportunidade tem que aproveitar, né? Então, workaholics, né, são pessoas que são viciadas em trabalho, detestam o fim de semana, e ficam angustiados querendo chegar segunda-feira logo para trabalhar de novo. O que é isso, né? Ninguém vai criticar, porque o cara é trabalhador, né? Mas pode ser uma ansiedade excessiva, né? Então, o próximo slide, por favor. As causas espirituais de ansiedade. Eu já falei para vocês dessa perda da relação direta com Deus. Causas, do ponto de vista psicológico, que é a parte de baixo, ali, o segundo item, o que pode favorecer o surgimento de ansiedade exagerada nas pessoas? Traumas da infância, ansiedade traço, como eu falei, perdas afetivas importantes para aquela criança, como a morte de um dos pais, a separação dos pais, briga de família, tensões na família por causa de talvez dependência química ou do pai ou da mãe, alcoolismo, outro problema, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Todas essas situações traumáticas geram uma ansiedade. Você tem um conflito importante no seu casamento e aí você fica mais ansiosa, mais ansioso, dorme mal, come demais, ataca a geladeira ou perde apetite, depende, né? Tem pessoas que cada um tem um perfil. Então, se você está com essa ansiedade muito alta, próximo slide, por favor, e você não pensa nas causas que podem acontecer e vai usar a medicação, você talvez possa ficar dependente do remédio, né? Então, a ansiedade excessiva, ela significa, o próximo slide, por favor. O próximo? Ou o anterior, deixa eu ver.
Isso, obrigado. Então, a ansiedade excessiva, voltando ao que eu falei antes, ela significa que tem uma luta dentro de você, consciente ou inconsciente, que você ainda não conseguiu resolver muito bem, ou está em processo de resolução, né? A gente nem sempre tem consciência dos nossos conflitos, sabe por quê? Por aquilo que eu falei, a dor dói, é uma redundância, né? A dor dói, e a gente geralmente quer fugir da dor, não é isso? Geralmente a gente quer fugir da experimentação da dor. Tem uma psiquiatra da Universidade de Harvard, doutora Lee Vaillant, morreu poucos anos atrás. Ela estudou muito sobre a angústia humana do ponto de vista psiquiátrico, era uma psiquiatra. Troquei e-mails com ela sobre a angústia humana e tem várias maneiras como ela coloca o conceito de saúde mental. Um deles é, saúde mental tem a ver com você expressar o sentimento e experimentar o sentimento. Qual a diferença? Expressar, você verbaliza, você fala. Jesus estava lá sofrendo e falou assim: Pai, por que me abandonaste? Quando Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Ele tinha perdido a fé no Pai? Não, ele estava expressando a dor. A minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui comigo e ora comigo. Ele estava expressando. Então você precisa falar da sua dor. Tem um professor de psiquiatria da Universidade Federal de Fortaleza, Ceará, professor Adalberto Barreto, criador da terapia comunitária. Tem uma frase dele que ele fala assim: se a boca fala, os órgãos saram, e se a boca cala, os órgãos falam. Entenderam? Vou repetir: se a boca fala, os órgãos saram, porque você expressou, então aliviou. Não precisa jogar para o corpo, amém? Você não precisa jogar para o corpo. Mas se a boca cala aquilo que você precisaria falar, o corpo vai falar, porque essa emoção tem que sair de algum canal, senão você pira, surta, vai ter que ser internado. Entendeu, queridos? Então, claro, a maneira de falar que é importante. Então, saúde mental tem a ver com você expressar o sentimento. Talvez 40% de vocês que estão aqui, pelos estudos científicos, têm o perfil de guardar. Talvez 50% consegue falar e 10% é intermediário. Então, se você tem dificuldade de expressar seu sentimento, comece a trabalhar a partir de hoje de você falar isso. Falar de maneira adequada, evidentemente, não atacando o outro. Falar para a pessoa adequada também. Não abra seu coração para pessoas que são do sexo oposto, a não ser o seu cônjuge, a não ser um tiozão lá, já idoso, uma tia, alguém, um conselheiro pastoral, sabe? É importante desabafar, claro, para Deus, né? E Deus convida isso: vinde a mim, desabafa, eu vou ajudar você. Então, próximo slide, crise de pânico e vínculo emocional. Olha só que interessante. Muitas mães ansiosas, com dificuldade de cuidar do bebê com serenidade, com autocontrole, com calma, essas mães vão ter, por causa dessa ansiedade muito alta, isso afeta a criança. E na vida adulta, essa criança que conviveu com uma mãe muito ansiosa, ou pode ser um pai muito ansioso, pode ter dificuldades para regular suas emoções, autorregulação de emoções. Ou seja, porque o vínculo com a mãe foi cheio de ansiedade por parte dessa mãe. Então a mãe muito aflita, muito ansiosa: cadê você? Onde é que está? Onde você botou a mão? Ah, peraí, o que houve? E tal. Não, então a mãe é ansiosa, porque talvez tivesse uma mãe ansiosa, um pai ansioso. E o próximo slide então vai falar o que é autorregulação emocional. Doutor César, explica isso melhor. O próximo, por favor. Então olha só, autorregulação emocional é você aprender a gerenciar suas emoções. É você aprender, olha o item número 2, a desenvolver autocontrole emocional para ter calma, para lidar com dificuldades, para ter mais segurança, agir o melhor possível em momentos de estresse e se relacionar de forma mais positiva e construtiva. Ah, como é que faz isso? É fluoxetina, escitalopram, Rivotril, Frontal? Não, queridos, não é a medicação. A medicação não te ensina isso. A medicação abaixa o sofrimento, mas não resolve a necessidade de você aprender a lidar com a emoção. Isso vem pelo aprendizado. Você assiste um vídeo, você assiste uma palestra, você lê um bom livro, às vezes você pode ir num psicólogo, né?
Então o trabalho que eu faço para a Rede de Rádio, para a TV Novo Tempo, para a Revista Vida e Saúde, para o Jornal da minha cidade, tem uma coluna, o jornal lá mais lido da cidade, já há 30 anos, toda quinta-feira tem a minha coluna lá para a população em geral, quer dizer, oferecer psicoeducação, como a gente pode lidar com as nossas emoções de uma maneira melhor, né? O próximo slide então é interessante, porque eu vou perguntar para vocês, vocês vieram para cá, alguns talvez vieram de carro, outros de moto, sei lá, ônibus ou a pé, você mora perto, mas se você veio de carro, de onde você mora para cá, para você chegar aqui, quais foram as rodas mais importantes para trazer você para cá? As rodas da frente ou as rodas de trás? Enquanto você pensa, eu vou abrir água aqui. As rodas da frente ou as rodas de trás? Bom, quando você vira o volante para a direita, o carro vai para a direita. Você vira o volante para a esquerda, o carro vai para a esquerda. As rodas de trás, elas seguem as da frente, não é isso? Então, as rodas mais importantes para levar você num certo destino, num carro convencional, são as rodas da frente. Porque a de trás segue onde a da frente mandar. Então, olha só a nossa mente como é que funciona. As rodas da frente são os pensamentos, as escolhas, a palavra técnica é volição, e as de trás são importantes também, são sentimentos e a fisiologia, como é que nosso corpo reage. Já falei para vocês, pessoas muito ansiosas, ou a gente com muita ansiedade, tem o órgão de choque, né? Onde se manifesta. Então, parece que a minha tendência, quando a minha ansiedade aumenta por alguma razão, é pressão arterial. Já entra a genética, que minha mãe é hipertensa, meu avô é hipertenso, meu tio é hipertenso, então joga contra, né? Aumenta aí. Então, dor na nuca pode ser um sintoma que eu posso ter se eu estou mais ansioso. Então, quer dizer, a mente humana funciona assim. O pensamento e as escolhas, ou as decisões, é que devem dirigir a sua vida. Por isso que Paulo fala lá, que o vosso culto seja racional. Racional não é frio, é pensado. Eu falei na comunidade Ser ontem, aprendi já de vários anos para cá, se eu estou fazendo um sermão convencional, um sermão de cunho espiritual, no culto divino, sábado de manhã, e se Deus me toca para fazer um apelo no final do sermão, e aí o pessoal do som coloca uma música para o apelo, eu peço, por favor, pare com a música. Não quero, muito obrigado. Por quê? Porque eu quero que você tome a decisão pensando no que você está fazendo. E aí a música mexe com a emoção. Muita gente que toma e diz, entrega a vida para Jesus no sermão e tal, com uma bela música bela e tudo isso, tomou a decisão aqui, movido pela emoção que a música elevou, chega na esquina ali e já está fazendo a besteira de novo. Porque não foi uma decisão racional, pensada. Muitos anos atrás eu estava nos Estados Unidos, muitos anos atrás, 2005, estudando e trabalhando, e aí tinha uma televisãozinha pequenininha na kitnet que eu morava, e eles pegavam 2 canalzinhos só, eu também não queria assistir televisão. Aí um dia assisti um sermão do Billy Graham, num grande estádio de futebol, e no final do sermão ele fez o apelo, aquele monte de gente na arquibancada, e não tinha zero música, ele fez um apelo racional. Vocês entenderam que o Senhor Jesus é amoroso, é salvador, é bondoso, vocês querem entregar a vida para Ele, então vem aqui perto do palco. O pessoal desceu pensando no que estava fazendo. Bom, quem consegue fazer apelo com música e o apelo é genuíno, aí só Deus que pode julgar. Mas estou só falando uma questão técnica, científica, neurociência, em relação à emoção que pode mexer com a gente nesse momento. Então, o que é uma pessoa nervosa, queridos? Uma pessoa nervosa, a palavra nervoso não existe na medicina cientificamente, é uma palavra popular, né? Uma pessoa muito ansiosa pode ser nervosa. Então, a pessoa nervosa é aquela que, vamos dizer assim, a pessoa nervosa pavio curto, né? O que não tem nem pavio, né?
Então, qualquer coisinha no trânsito, uma pessoa dá uma pequena fechadinha, besta assim, o cara já está estouradão, já sai. A gente vê na televisão isso, né, no dia a dia, né, do programa do Datena, sei lá qual, né? Então, né, o cara vai lá, é estouradão, só porque o cara nem encostou no carro dele, já sai, pá. Aí vai para a delegacia, chega lá, o sangue esfria, aí vai fazer o depoimento, e o delegado faz as perguntas, aí o cara vai assim, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça que eu fiz isso? Onde que estava com a cabeça? Estava na roda de trás. O pensamento foi para a roda de trás. O raciocínio foi para a roda de trás. E a roda do sentimento foi para frente. As pessoas impulsivas são pessoas assim. Elas primeiro sentem e faz. E depois pensa, devia ter feito ou não? Né? Devia ter falado ou não? E as pessoas que eu me disse, 40% talvez seja esse perfil de guardar, engolir sapo, é o contrário. Pensa, 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 pensa. É difícil de falar da emoção. É difícil de falar assim, você está machucando, quer fazer o favor de parar com isso? Então, se você tem esse perfil, você tem que falar. Agora, se você tem perfil de impulsividade, você tem que pensar antes de fazer. Dosa as suas palavras. Queridos, olha, eu li um texto, pena que não está aqui comigo agora, de Ellen White, ela falou assim, de que as pessoas agressivas, verbalmente, não vão entrar no céu, hein? Tem que ter a mansidão. Uma das características das pessoas que estão sendo santificadas é se tornarem pessoas mansas. Se tornar manso e mansa não é você se tornar uma pessoa boba, que deixa todo mundo pisar em cima de você. Não é isso. Jesus era manso e humilde de coração, mas ninguém mandava nele, ninguém passava por cima dele. Ele sabia ser firme, forte e amoroso ao mesmo tempo. Próximo slide, por favor. Então, a ansiedade pode se manifestar no nível físico, pressão alta, taquicardia, sudorese, contração muscular. No nível emocional, apreensão, insegurança, cognitivo, preocupações, obsessões. O próximo slide, por favor. Então, eu falei que a crise de pânico é o transbordamento de ansiedade excessiva. A ansiedade, eu já falei que é um fenômeno natural e ela... Crise de pânico, próximo slide, por favor. Então... Pode colocar o próximo, esse aí e o próximo. Vou pular que já, senão vai ficar muito repetido. O próximo que começa ali, tendência de interpretar isso. Então, olha só, na crise de pânico, eu falei que é um transbordamento da ansiedade. A pessoa que tem tendência a ter crise de pânico, ela tem uma tendência de pensamento trágico. O que é ter tendência a pensamento trágico? Ih, essa garrafa está destampada, meu Deus, entrou vírus aqui, não tampei. Vai me contaminar, né? Ou então aquilo que eu já falei, vai fazer uma excursão, e o motorista, será que está com sono, será que trabalhou demais, será que está com excesso de trabalho e vai dormir, vamos capotar, enfim. A pessoa que tem tendência a de pânico, ela sempre tem essa maneira de pensar, a gente chama de crença central, não no sentido teológico, no sentido psicológico. São pessoas que têm um predomínio de pensamentos mais negativos, não vai dar certo, não vou conseguir, aí vai ter bala perdida e tal, meu coração, eu atendi um advogado, o cara brilhante, 40 e poucos anos de idade, jovem, advogado, bem sucedido, e no fórum da cidade, tem umas, geralmente fórum tem uma escadaria para subir, né, e ele subia a escada rápido, quando chegava lá em cima, ele percebia o coração acelerado, meu Deus, vou infartar, e tal, parava tudo, ia para o pronto-socorro, e tal, aí levaram, foi ao meu consultório, e eu falei com ele, você realmente, porque quem tem crise de pânico tem a sensação de que vai morrer do coração, em geral isso. Ou que vai surtar, vai sair da realidade, né? São dois tipos de reações mais importantes. Então eu falei, você vai no cardiologista, faz todo o exame que tem que fazer e depois volta aqui. Então tem que ser isso, porque a pessoa tem crise de pânico, ela geralmente acha que vai morrer e é do coração. Então faz o exame cardiológico, porque da próxima, fazendo o exame cardiológico e não encontrando nada, não, teu coração está normal, o eletrocardiograma está normal, a ergometria, o teste de esforço está normal, né? Fez o ultrassom, está tudo normal anatomicamente, enfim. Então, da próxima vez que você tiver com uma ansiedade muito alta, e essa ansiedade vai querer levar você para crise de pânico, o que você tem que fazer em vez de pegar o Rivotril? Peraí, não, eu fui no cardiologista, você tem que lutar contra o pensamento trágico. Eu fui no cardiologista, ele examinou meu coração, escutou meu coração, fiz o teste, fiz 3, 4 exames complementares,
está tudo normal. Então é minha cabeça que está querendo pensar nisso, negativo. Então você tem que começar a trabalhar com isso. Isso chama TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, para lutar contra as crenças centrais negativas e os pensamentos automáticos. Porque esse advogado, cara brilhante, isso pega qualquer pessoa, gente sem cultura e gente com cultura, com PhD, né? Então ele subiu no alto da escada do fórum, chegou lá, taquicardia. E essas pessoas com pânico têm uma tendência a ter uma hipersensibilidade a qualquer coisinha do corpo. O estômago deu uma roncadinha, ai meu Deus, será que é câncer? Aqui contraiu um pouquinho o músculo, porque você está meio tenso, ai meu Deus, será que é uma coisa maligna aqui? Deu um friozinho na barriga, porque você estava ansioso, ai meu Deus, será que é um tumor cerebral? Então a tendência de interpretar as coisas normais do corpo de uma forma exagerada. Então, você tem que trabalhar com a cabeça em relação a isso, né? Próximo slide, por favor. Porque se você tem crise de pânico, é verdade, porque tem a crise de pânico e a síndrome de pânico. A crise de pânico é a pessoa... Eu tive um paciente que teve crise de pânico, sabe o que ele era? Piloto de helicóptero. Ele trabalhava para a Petrobras, né? Pilotava o helicóptero do continente para a plataforma de petróleo, e tinha crise de pânico. E agora, o que eu faço? Vou medicar esse indivíduo, vai ficar sedado, vai dormir no helicóptero, não vou medicar? Uma situação de acordava de madrugada com pânico. O que eu vou fazer? Tá claro, vou ensinar ele a lidar com os pensamentos automáticos, tudo isso. Mas coloquei uma dosagem bem baixinha, assim, que eu achava que ia dar para segurar a onda, né? Porque algumas vezes a pessoa está tendo tanta crise de pânico seguida, que ela começa a ter prejuízo sério na vida, nos relacionamentos, no trabalho, né? Não consegue funcionar. Então você tem que entrar um pouquinho de medicação para poder diminuir esse excesso de ansiedade, para ela conseguir funcionar. Mas nesse espaço de tempo, ela precisa aprender a lidar com essa estrutura de pensamento, senão vai ficar dependente do remédio e não vai resolver, porque o remédio sozinho não resolve isso, queridos. O remédio diminui a ansiedade, mas não muda a forma de pensar, entendeu? Então, aprender a ter controle emocional. Olha o próximo slide. Mãe, o papel fundamental nesse ensino, porque passa mais tempo com o bebê. Claro, já falei, o pai tem que participar também. Então, dependendo do estado emocional da mãe e do pai, o bebê aprende ou não a ter autocontrole emocional. Próximo slide. Mães ansiosas, que é comum, pessoas com síndrome do pânico que tiveram mães muito ansiosas, né, que não sabiam lidar muito bem com a sua emoção. Elas... próximo slide, por favor. É o anterior, né? Mães ansiosas. Isso, obrigado. Então, olha só o terceiro item ali. Esses ansiosos tiveram, às vezes, mães muito ansiosas, hiperativas, às vezes pai também. Eu falo mãe porque é mais tempo, geralmente, a mãe com a criança. Então, em vez de acalmar essas mães ansiosas, em vez de acalmar a criança, agitava a criança, assustava a criança vai brincar, dá um tropeção, ai meu Deus, espera aí, vai quebrar a perna, não. A criança bota a mãozinha no parquinho na terra, ai espera aí, deixa eu lavar a mãozinha, não sei o quê, mesmo antes da pandemia, né? Então a criança dá um espirro, ai meu Deus, será que é Covid? Então, uma ansiedade lá no teto dessa igreja, assim. Então essas mães lidando com essas crianças, as crianças vão, algumas delas, especialmente aquelas que têm ansiedade de traço, aumenta essa ansiedade. Então, próximo slide. Aí sim, insegurança, por favor. Então, pessoa com pânico, ele quer alguém perto para se sentir mais segura. Gente, eu falei para vocês, pessoas brilhantes, pessoas de nível universitário, sofrem disso. Né? Essas pessoas com muita insegurança tentam compensar a dificuldade de lidar com a sua emoção, que é a autorregulação, e controle da ansiedade pelo vínculo com alguém. Então é meio comum também isso, porque no mundo psiquiátrico nós temos dois grandes grupos de sofrimentos mentais. Tem um grupo de sofrimentos mentais que tem ligação com conflito. O pai era dependente de cocaína e batia em todo mundo, conflito. Mas tem outro grupo de transtornos mentais que tem a ver com vínculo. Pessoas que tiveram no extremo de ter uma relação com pai e mãe negligentes, então não formou um vínculo afetivo dessa criança com esse pai, com essa mãe. Isso ajuda muito para, entre outras coisas, esquizofrenia. E tem outro tipo de vínculo que é o contrário desse, que é supervínculo. É aquela criança que gruda, sabe, insegura. Então, muitas pessoas que têm crise de pânico, elas tentam
lidar com isso se agarrando com alguém. Não, eu só vou se você for comigo. Tipo assim, né? Então tem que aprender a desenvolver a segurança pessoal. É um aprendizado isso. De novo eu repito, não é a medicação que vai resolver essa questão. E última palavra, é aprender a lidar com a emoção. Próximo slide, por favor. Então aprender a lidar com pensamentos e emoções que podem ter influência no passado emocional no presente. Aprender a lidar com isso, né? Ellen White tem um texto belíssimo, que ela até compara com o que eu faço quando eu preparo um artigo para a revista Vida e Saúde. Ela fala que temos que examinar no dia a dia o que a gente fez, o que a gente pensou, uma autoanálise, né? Então, olha o item número 2, medicação. A medicação, ela pode controlar sintomas muito perturbadores, é verdade. Mas o meu modo de ver como psiquiatra, a medicação número 3, no tratamento da maioria das pessoas que têm sofrimento mental. Número 1, você e Deus. Número 2, um aconselhamento profissional, de repente cabe sim. Número 3, medicação. Mas a maioria do brasileiro bota o número 1 a medicação. E às vezes não entra nem para o 2, nem para o 3. Pode não entrar para buscar Deus, porque está revoltado porque Deus permitiu que está com pânico. Aí corta a relação com Deus. Aí piora tudo, né? Quando você corta a relação com Deus, tudo piora, queridos. Porque aquele cara vem e faz a festa em cima da sua vida, né? Aquele cara que Jesus disse assim: agora se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Então, claro, alterações mentais graves, então remédio número 1, você tem uma pessoa numa crise bipolar, na fase eufórica, não tem conversa, é medicação, tem que entrar ali com um sossega-leão, assim, né? Próximo slide, por favor. Então, eu já falei sobre isso, pode passar o próximo slide. Como impedir o ciclo de sofrimento? Como impedir o ciclo de sofrimento? Próximo slide. Isso. Então, como é que você vai impedir o ciclo de sofrimento? Eu já percebi que eu tenho fobia, eu percebi que eu tenho pânico. Eu percebi que eu tenho que falar com minha mãe 3 vezes por dia, senão não consigo viver. Ela mora em Salvador, eu moro aqui em Manaus, mas não consigo. Mas segurança. Como é que você vai resolver? Como é que você pode se soltar para viver? Deus quer que você viva. Deus não quer que você sobreviva. Deus quer que você viva. Que te dê força para você ser independente, para servir a Ele. E ajudar as pessoas. Ontem atendi, depois de todo o trabalho o dia inteiro, à noite, atendi um rapaz com uma história muito dolorosa. Convidei para vir aqui, não estou vendo ele por aqui. E eu falei, Deus quer que você viva. A tua experiência, uma experiência muito traumática, Deus quer te dar força para você até Ele usar essa experiência traumática, para você ajudar outras pessoas com essa experiência traumática. Então, como impedir o ciclo de sofrimento, depende de onde começa. Onde você... Quando você tem um mal-estar emocional, tristeza, insegurança, pânico... Quando você sente que aquele dia está voltando aquele sofrimento, o que disparou isso? Tenta pensar nisso. Que tipo de pensamento você teve que ali, pum, foi o gatilho para te fazer sentir mal? Não sei, não consigo pensar. Aí tem que pensar. Comece a pensar, comece a orar sobre isso. Senhor, me ajude a perceber. Queridos, coloque isso na oração. Senhor, me ajude a perceber o que é que dispara esse mal-estar que eu sinto no meu coração. Peça a Deus para te mostrar. Porque você precisa começar a pensar nisso, para encontrar a causa disso. Uma paciente, todo final de tarde sentia-se mal. Começava o pôr do sol chegar, uma angústia, um aperto, uma coisa ruim. De onde vem isso, tal? Anos sofrendo assim. Não entendia por que sofria desse jeito, sempre no final do dia. Começou a fazer uma psicoterapia, mas eu digo, não tem que ser psicoterapia. Depende, fala para Deus. Se Deus achar que você precisa de psicoterapia, então Ele vai te indicar um bom profissional. Mas se Ele achar que é Ele com você direto, acredite nisso. E eu falo isso com muito conforto, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse de puxar sardinha para a minha brasa. Não, tem que tratar com um profissional sim. Alô? Não necessariamente. Tem muitas situações de vida que são mudadas pelo poder de Deus, sem, com ou apesar do profissional.
Então, primeiro é você e Deus. Primeiro é você e Deus. Segundo, Ele vai te dizer: olha, você precisa realmente de uma ajuda. Como está lá em Filipenses 4,13. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o verso não termina ali. Os pregadores em geral falam só o 13, mas não falam o 14. Paulo fala, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, vírgula, mas fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Que interessante, né? Então tem horas que você precisa de alguém humano para te ajudar. Vai no Desejar Nações, capítulo chamado Getsemane, Ellen White fala assim: Jesus foi ter com os discípulos para ouvir algumas palavras reconfortantes. Decorei a frase, naquela agonia dele. Aí chegou lá, a galera estava o quê? Dormindo. E é interessante que Lucas é médico, Lucas colocou esse detalhe: ele estava dormindo de tristeza. Interessante, né? E não tinha fluoxetina para aqueles caras lá. Tinha que ser na oração. Às vezes a pessoa muito triste dorme muito, mas às vezes a pessoa muito triste com depressão perde o sono. Depende da pessoa. A depressão pode levar a hipersônia, que é dormir demais, ou a insônia, geralmente insônia terminal. O que é insônia terminal? Deita, dorme, mas quando chega 2 da manhã acorda, não consegue mais dormir. Por quê? O deprimido em geral tem esse tipo de insônia, porque ele fica apavorado: como é que eu vou conseguir enfrentar um dia se eu não tenho energia para funcionar? Mas então, onde começa o ciclo de sofrimento? Se é uma coisa superficial, eu percebi que meu coração acelerou, aí comecei a ficar ansiosa. Tá. E de onde vem essa ansiedade? Porque, veja bem, eu mostrei o Fusquinha, né? Agora vou dar outro exemplo. Imagina um trem. Você tem a locomotiva e os vagões. A locomotiva vai puxando todos os vagões. Os vagões, para andar, depende da locomotiva. A locomotiva é que manda no trânsito desse trem. A locomotiva, queridos, na nossa mente, é a cognição, é o pensamento. Vai lá, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, tem um capítulo chamado Hábitos de Pensamento. Sabe o que essa autora diz ali? Exatamente o que a ciência diz, a TCC. Ela fala assim: os pensamentos têm que ser controlados, os pensamentos têm que ser educados. Não é natural ter pensamentos saudáveis, temos que lutar por eles. Decorei, é isso mesmo, vai lá. Mas é tão chato ficar pensando no pensamento. É verdade, eu concordo com você. Chato. Outro dia levar meu netinho mais velho para a escola, Luquinha, 8 aninhos, aquela ansiedade dele. Vou hoje, mas é muito interessante, a minha filha é muito querida, ensina um monte de dica psicológica para ele, e ele aprendeu muita coisa de lidar. Eu falei assim, eu falei com a minha filha assim: eu vou fazer um programa claramente lá na TV, e vou te entrevistar, para você dar dica para o povo, como é que você está lidando com a tua ansiedade. Filha, você permite? Claro, né? Ele falou: tá bem, vou. Ele aprendeu o macete, aí a gente foi conversando, 15 minutos da casa da minha filha até a escola adventista, em Jacareí, e aí, hoje, coisa chata, né? Aí eu também estou aprendendo como lidar com o neto que tem uma ansiedade, né? Eu procurei empatizar com ele. Você é chato mesmo, né, querido? Porque se eu não pensar, se eu não fizesse empatia com ele, o que eu ia dizer? Para com isso, tá? Que isso, bobagem, Jesus te ama e tal, Deus é amor, Jesus vai voltar. Já cortava a expressão da dor dele, mas eu escutando ele. É chato, né, querido? É muito chato. Mas a mamãe já me ensinou que eu preciso ver o que eu posso pensar de positivo em relação a isso. Ele falando o que a mãe está ensinando para ele, né? Eu falei: o que a mamãe está ensinando para você? Ela falou que isso é uma coisa que passa, e depois não vai me perturbar mais. Então ele já está aprendendo essa psicoeducação. É isso que a gente tem que fazer para aprender a autorregular nossas emoções, para não ficar dependente do remédio. Ou, no caso da criança, travar e não vai mais na escola porque tem uma fobia escolar. Então, agora, se você já consegue entender mais profundamente a causa do seu sofrimento, então já vai ser um outro tipo de pensamento que você vai ter. Próximo slide, já vou terminando aqui. Então vamos questionar suas crenças centrais. Primeiro, sua ansiedade, desculpe. Eu não deveria me sentir ansioso. Mas como não? Tem alguma coisa te ameaçando, alguma coisa que está te perturbando, algum conflito mal resolvido, então isso aumenta a ansiedade. Queridos, uma coisa importante, tanto do ponto de vista mental, quanto físico, tanto emocional, quanto clínico, né? Se qualquer sintoma, dor de barriga, contração muscular, fibromialgia, enfim, hipertensão, ou perda de apetite, ou ansiedade, tristeza, medo, olhe
aprenda a olhar o sintoma que aparece em você, não como inimigo. Ai, tem que eliminar isso rápido de mim. Alô? Não. O sintoma, você está dirigindo o seu carro, acende uma luz vermelha no painel. Essa luz vermelha que acendeu é bom ou é ruim? É ruim porque deu problema, te avisou, né? Cara, logo hoje, domingo, é passear com a família, dá um problema aqui, acende a luz do óleo, o que é isso? Será que rachou o cárter, está vazando óleo? É ruim porque avisou, mas é ruim porque está dando problema, mostrou que tem problema, mas é bom porque te avisou para você parar e consertar. Então o sintoma que aparece em mim e você, claro que é desagradável, claro que é ruim, claro que incomoda, mas é uma maneira de Deus chegar para você e falar assim, olha, vamos trabalhar com isso aí, tem alguma coisinha que você precisa mudar no seu estilo de vida, né? Então, tanto que a definição de doença que Ellen White dá, a gente não aprende na faculdade de medicina. Conselho sobre Saúde, 126, 128, ela fala assim, a doença, olha a definição de Ellen White, de Deus, né? A doença é o esforço da natureza para tentar se libertar das consequências da violação das leis da saúde. Ué, interessante. A doença é um esforço da natureza. Você foi no mercado, comprou um pão integral, não viu direitinho a data de vencimento, não viu que tinha um pouquinho já de mofo, você não viu, foi lá para casa, tal, comeu esse pão, que já estava com fungo, aí deu uma diarreia. A diarreia é bom ou é ruim? É ruim porque alterou o teu intestino, mas é bom porque está botando para fora aquilo que está te contaminando. Então, aí eu não devia ficar ansioso. Outro tópico, né? Eu devia ter vergonha da minha ansiedade. Espera aí, vergonha por quê? Você tem vergonha de ter febre? Ou então minha ansiedade é uma forma de insanidade? Não é, ela é uma defesa. Próximo slide, por favor. Minha ansiedade é perigosa? Não, não é perigosa. A ansiedade não é perigosa. Claro, eu não sei se for uma ansiedade numa pessoa desesperada que pode fazer besteira, mas no normal, essa é uma raridade, quer dizer, é menos frequente. Outra coisa, preciso me livrar logo da minha ansiedade, o que eu faço? O que eu faço? Tem paciente no meu consultório que entrava assim, doutor, bom dia e tal, qual é o remédio que vai passar para mim? Estou exagerando um pouquinho, né? Paciente que tem esse perfil, doutor, qual é o remédio que vai passar para mim? Geralmente são pessoas que já usaram tudo que você imagina, né? E que está pensando que o tratamento é só medicação. E eu gostava muito mais dos pacientes que chegavam no consultório, doutor, puxa, eu estou com uma angústia aqui, me ajude a lidar com essa angústia. Eu disse, aí eu gostava. Pode ser até que precisar de um pouco de medicação. Então comece a pensar nisso, né? Eu sei, você pode ter um sofrimento tão grande que, cara, não sei nem como começar a pensar nisso, doutor. Tá bom, de repente alivia um pouquinho com a medicação temporária, mas assim que possível, tem que ter a parte de psicoeducação. Próximo slide, por favor. Devo ser racional sempre. Mas peraí, você é uma máquina, né? Não pode ter ansiedade, tem que ser racional o tempo todo. Peraí, alô, né? Isso também que Deus está dizendo em sua palavra, né? Como, por exemplo, Deus diz, irai-vos e não pequeis. Essa doutora Lee, da Universidade de Harvard, que eu troquei e-mail com ela, fiz uma pós-graduação em cima de muitos estudos dela, no Departamento de Psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, 2 anos de pós. Então, ela fala um outro conceito de saúde mental, ela fala assim, saúde mental é você ter as emoções e não deixar que elas tenham você. Interessante, né? Isso é o que a Bíblia está dizendo, tenha raiva, mas não deixa a raiva tomar conta de você. Muito bem. Então, minha ansiedade está saindo do controle. Será que está saindo mesmo? Às vezes não. Preste atenção. Alguns pacientes do meu consultório chegavam assim, um dia, já tinha atendido outras vezes essa mesma pessoa, e chegava na nova consulta, e aí, bom dia, tá, enfim, hoje eu estou tão bem, tá, eu queria vir aqui no dia que eu estou muito mal, para você ver como é que eu fico. Quer dizer, aí eu aproveito essa dica e falo assim, interessante, né? Igual o paciente que tem insônia, reclama de insônia, mas tem um dia que dorme tão bem e tal. Pessoal, interessante, né? O teu cérebro conseguiu produzir o sono. Ué, então o teu cérebro funciona. E essa pessoa que diz, eu estou bem hoje, mas queria vir aqui no dia que eu estou muito mal. Ué, então você consegue ficar bem.
né? A gente tem que lembrar isso para as pessoas. É verdade, eu consegui dormir 2 dias muito bem. Então meu cérebro consegue funcionar. A neuroplasticidade está funcionando. Bom, vamos lá. Resumindo, a angústia é sinal de ter conflito. Segundo, identifique qual é o pior conflito que gera ansiedade. Também atendi ao longo dos anos, pessoa no consultório, o que te trouxe aqui, qual é a queixa principal, aquela coisa da anamnese que a gente faz, né? Ah, eu tenho tudo, eu tenho pânico, tenho fobia, tenho tristeza, tenho medo, tenho raiva, tenho insônia, tá. É um caminhão de sintomas. Mas qual é o pior para você? Qual é aquilo que você diz assim, esse aqui é o número 1, não aguento mais. Então eu penso isso, vamos trabalhar em cima disso aqui. Qual é o pior? Bom, se você não consegue identificar, então, e aquilo está perturbando muito, talvez você precise de uma ajuda profissional realmente. O que você pode fazer para mudar a situação? De repente você tem que tomar uma atitude. Você está vivendo com um marido abusivo e nunca fala nada, achando que uma mulher cristã tem que ser um tapete para o cara pisar em cima? Alô? Não é isso que a Bíblia diz. Ou o contrário, você vive com uma mulher autoritária que vive gritando com você, desrespeitando você, e você fica moado, e porque é ancião e porque não quer falar nada, assim, alô, peraí. As pessoas não têm direito de ficar abusando de você. Usar é abusar. O cristão saudável, humilde, não é aquele que vai deixar que todo mundo fique pisando em cima, sem dizer alguma coisa. Ei, por favor, eu preciso que você fale direito comigo, né? Faça o que depender de você e pare agora de adiar o que precisa fazer. Tem gente que fica adiando, não, segunda-feira eu faço isso, segunda-feira eu faço, segunda-feira eu vou ler aquele livro, segunda-feira eu vou ligar para o psicólogo, segunda-feira eu vou falar com o pastor, conselheiro da associação, segunda-feira eu vou dizer para o meu marido aquilo que eu estou precisando falar, segunda eu vou falar para a minha mulher, essa segunda-feira nunca chega. Toma a decisão. Primeiro, ore a Deus. Tem um pensamento que fala assim, antes de você orar, a primeira coisa a fazer é orar. Mas depois de orar, tem muita coisa para fazer. Se algo não depende de você, comece a pensar que você precisa aceitar a situação. Vamos dizer que você está casado com uma pessoa muito complicada. Tem pessoas complicadas, viu, gente? Muito complicada. Complicado ou complicada? Então você já tentou ajudar de todas as maneiras, já chamou para encontro de casal, já chamou para assistir palestra, já chamou para ir no psicólogo, o casal junto. Não quero, vai você, está tudo bem, Deus me ajuda, tá, quero paz e amor, mas o cara é complicado, a mulher é complicada. A Bíblia fala de mulher rixosa, né, ou de homem e violento. Então você precisa aceitar no sentido assim, bom, deixa eu respirar um pouquinho, em vez de ficar o casal olhando de frente para o outro e você não encontra a solução, diga para Deus, Senhor, então eu vou virar para a vida e vou cuidar um pouco da minha vida, meus filhos, meu hobby, meu trabalho, meus estudos, meus parentes, meus amigos. Por favor, eu vou continuar orando por esse indivíduo aqui. Não anule a sua vida, porque você pode passar 10, 15, 20 anos anulando a sua vida, tentando resolver com o seu companheiro, sua companheira, uma coisa que ele e ela não quer resolver nesse momento da vida. Então não anule a sua vida, toque a sua vida para frente. Você tem direito de viver a sua vida. E aí eu botei 3,6 ali, sabe o que é isso? O pessoal de grupo de ajuda mútua, NAAA, etc., usa isso aí. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que não é o exemplo nosso aqui, mas vamos supor que a pessoa está casada com um sujeito que é alcoólico, o alcoólatra, tem a doença do alcoolismo. O alcoolismo é doença, não é sem vergonhice, é uma doença. E aí você não, essa pessoa, indivíduo bebe, enfim, e você já fez tudo, mas não consegue. Alcoolismo é o apelido, é a doença da negação, né? Porque todo bom alcoólico, em geral, o que diz? Não, é só domingo, não, é só quando o time de futebol perde, não é quando ele ganha. Sempre o cara dá uma desculpa para dizer porque que bebe muito. Quando chega o dia que ele fala assim, eu bebo muito porque eu não tenho controle, ele já deu o grande primeiro passo. Mas geralmente fica na negação. Tem pessoas que têm negação de várias coisas. É uma pessoa autoritária. Não, mas eu sou autoritário porque eu tenho que ser forte. Não, eu sou autoritário porque isso aqui. Está sempre negando. Até depois de 25 anos de casamento, você casado com uma pessoa autoritária, passou 25 anos e finalmente, depois de 25 anos e um dia, essa pessoa autoritária vira para você e fala assim, poxa, desculpe, tá, eu acho que eu sou uma pessoa autoritária mesmo, mas você também está...
Aí dá vontade de esganar, né? Porque, pô, não entendeu nada, né? Então você vai usar os 3 Cs, até que Deus traga outra solução. O que é 3 Cs? Eu não causei isso, o comportamento da pessoa, eu não posso controlar isso, e eu não posso curar isto. Vou repetir, eu não causei isso, eu não posso controlar, e eu não posso curar. Você joga a toalha para Deus. Senhor, eu não causei esse autoritarismo nessa pessoa, eu não posso curar, e eu não posso controlar. Me ajude. Que aí você já alivia, você tira de sobre os seus ombros responsabilidade que você estava assumindo que não era para você assumir em função do comportamento ruim dessa pessoa. Bom, 7º, não fique brigando com você, tem que aceitar essa perda, volte para outras coisas na vida. O próximo slide, por favor. Evite se concentrar na dor, né? Você descobriu a dor, mas não fique pensando nela. Mais um toquinho. O próximo slide, por favor. Comece a pensar no que dá para fazer. A saída começa a se pensar sobre o assunto e suportar a dor. Dr. Augusto Cury fala assim, ele, quando eu fazia o Claramente sozinho, eu fiz, a esposa dele gosta muito de assistir o Novo Tempo, e eu pedi para interceder com ele, ele fez um vídeo sobre casamento, coloquei lá no Claramente, específico Claramente, e tal. Então no livro dele ele fala assim, não concordo com tudo que ele fala, mas ele fala assim, saia do palco aqui, você está no palco da tua vida, no dia a dia você está no palco da tua vida, saia daqui, senta ali, e olha você funcionando no dia a dia. A Bíblia chama isso de examinai-vos a vós mesmos, né? Está lá numa das cartas de Paulo. Ellen White fala disso, o grande conhecimento é conhecer a si mesmo. Então, a gente tem que sair, queridos. O normal, um dia escrevi um artigo que é assim, ser inconsciente é normal, mas continuar inconsciente é anormal. Quer dizer, a gente vive no automático. O que é viver no automático? As pessoas normais vivem no automático. Automático é você acorda de manhã, vai lá, faz sua higiene pessoal, toma seu de jejum, troca de roupa, e dá um beijinho nas crianças, vai trabalhar, depois para o almoço, depois volta para casa, janta, assiste um pouquinho de televisão, ajuda lá, vai deitar. Esse é automático, o dia a dia. Mas você tem que sair do automático. Nós temos que sair do ordinário para o extraordinário. O que é isso? Dá uma olhada para você. Pense o que está acontecendo na sua vida. Raciocine para ver o que você pode fazer para melhorar. Então, a dor não é você, né? Eu vou pular isso aqui. Então, ninguém pode lidar com a sua angústia, próximo slide, 13, item 13. Ninguém pode lidar com a sua angústia em seu lugar. Nem remédio, nem profissional de saúde, nem quem te ama. É você mesmo. A peteca está na sua mão. E Deus vai te ajudar. Deus vai junto com você. 1 Coríntios 13, 10, 13, Deus fala, não vou deixar que venha sobre você alguma situação de sofrimento que você não possa suportar. Ah, mas eu acho que esse Paulo não está muito inspirado, porque eu já vivi coisas insuportáveis. Eu também já vivi, César. Mas naquele insuportável, foi suportável. Sobrevivi, pela graça de Deus. E você vai sobreviver. Querido, Deus não está assim, atendendo um grupo de pessoas aqui, e de repente você está ali, e acontece um trauma com você, e Deus fala assim, peraí, deixa eu ver, que eu esqueci, desculpa, o que eu posso ajudar? Alô, Deus sabe o que você está passando. Tem um texto de Ellen White, que não está aqui, eu já vou terminar em 2 minutos. Eu boto muitos textos de Ellen White aqui na minha Bíblia. Eu escrevo aqui, que me ajuda a pensar e ajudar. Olha só, esse texto está no livro Jesus, meu modelo, página 328. Jesus, meu modelo, 328. Ela fala assim, o Senhor considera nossas aflições. O Senhor considera nossas aflições. Graciosa e distintamente, Ele as limita e as distribui. Olha que texto interessante, é como se ele falasse assim, olha, Maria, 10 miligramas de angústia para você, João, 3 miligramas de fobia para você. Não é que Deus manda o sofrimento para você, queridos, cuidado com isso. Muita quarta-feira de oração, irmãozinho vem aqui, peço a oração aos irmãos, porque Deus mandou um câncer para mim, e eu quero que Deus me... Ei, alô, Deus não manda doença para as pessoas. Deus se afasta quando você diz, deixa que eu faça do jeito que eu quero, o que eu como, o que eu opino. Então ele se afasta e aquele cara vem e faz a festa. Próximo slide.
Então, terminando, né? Então, se você já chorou, já desabafou, já falou com um monte de gente, então agora é a hora de parar de chorar, queridos. Se você não desabafou para ninguém, não falou nada, está guardando isso há 22 anos, eu já atendi paciente com 50, 60 anos, que falou assim: doutor César, esse que eu vou falar para o senhor agora é a primeira pessoa da minha vida que eu vou falar. Você imagina 60 anos aguentando? Agora é hora de você cuidar de você. Deus vai te ajudando. E eu termino com 1 Pedro 5, 16, 6 e 7. O que diz lá? 1 Pedro 5, 6 e 7. É o último slide esse. 1 Pedro 5, 6 e 7. Pedro fala aqui, inspirado por Deus. 1 Pedro 5, 5, eu estava no 1 aqui. 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Por que esse texto está aqui? Humilhai-vos, quer dizer, você finalmente procurou Deus. A gente procura um monte de coisas e deixa Deus por último. E aí no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E o Salmo 91, 15, eu não vou ler que eu já sei decor. O Salmo 91, 15, ele fala de 5 passos de terapia, a terapia de Deus, 5 passos, Salmo 91, 15. Primeiro, Deus fala assim: ele me invocará, ela me invocará. Você procura Deus, você procura Deus, ele me invocará. Estarei com ele ou com ela na angústia. Terceiro passo, livrá-lo-ei dessa angústia. E quarto passo, glorificarei. Ele me invocará, eu ouvirei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus vai fazer isso na nossa vida, na medida que a gente se humilhar diante dele e procurar perseverantemente. Grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção. Pastor Moisés, obrigado mais uma vez.